Irmãos, minhas irmãs, este conjunto de leituras da liturgia da palavra que acabamos de ouvir é muito rico. Poderíamos meditar sobre a questão da sabedoria, primeira leitura. Também, dentro do próprio Evangelho, a questão de saber ouvir aquilo que é a orientação de Deus, que na orientação de Deus nós colhemos bons frutos. Ainda dentro desse próprio Evangelho, ainda poderíamos meditar que sem Jesus, sem a ação de Deus, querendo caminhar por conta própria, nós poderemos até conseguir alguma coisa, mas com a ação de Deus nós conseguimos muito mais. Mas eu gostaria de dar um enfoque diferente para essa leitura. Se você perceber, a leitura também tem um quê de um convite feito para aqueles primeiros discípulos que depois se tornarão apóstolos. Inclusive, no meio está ali Simão, qual Jesus depois vai mudar o nome dele, vai chamar de Pedro. E o que está aqui dentro dessa leitura? Existe também um convite para que eles sejam pescadores de homens. E veja bem, logo depois de que Pedro se coloca aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí você pensa comigo, Jesus chamou um pecador. E ele, admitindo o pecado, reconhecendo que tinha falhas, e nós vamos ver ao longo da narrativa dos evangelhos as falhas, as mancadas que Pedro deu, até aquela última falha que foi a negação de Jesus. Foi negar Jesus 3 vezes na paixão e morte de Jesus. Mas que interessante. Jesus não disse assim: não, tu não presta, né? Tu mesmo está dizendo que tu é pecador? Não quero você andando comigo. Não quero você evangelizando, ou seja, sendo pescador de homens. Então Jesus tinha plena consciência, porque é Deus, e depois o próprio Pedro também diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas ainda assim, o Evangelho termina com um convite de Jesus, para que eles se tornem pescadores de homens, para que eles deem testemunho do amor de Deus, para que eles sejam canais da graça de Deus para os outros, para que eles sejam instrumentos na mão de Deus para atingir as outras pessoas, para que eles levem uma verdade que não é deles, mas uma verdade que é de Deus, e eles só são canais, mesmo sendo pecadores, fracos, limitados, cheios de defeitos, e enfim. Jesus não deixou de chamar Pedro por causa disso. Alguém, porventura, também vai argumentar: não, mas Pedro viveu um processo de conversão e se deixou santificar. Sim, mas a santidade produzida em Pedro por Deus foi ao longo da caminhada, foi um processo. Ninguém começa a caminhar já convertido, santo, renovado, restaurado e já pronto para entrar no céu. Então, o que isso nos ensina?
eu e você, pecadores que somos sim chamados por Deus para sermos pescadores de homens, de mulheres, para sermos testemunho do amor, da verdade de Deus, do ensinamento da sua palavra, da verdade contida ali para a nossa conversão, para a nossa santificação e salvação e felicidade plena na eternidade. Nós somos chamados a sermos também essas pessoas que evangelizam. Só que tem um probleminha aí. Ninguém que se sinta chamado deve achar que por causa disso, agora eu vou sair querendo enfiar Jesus Cristo goela abaixo de quem eu encontrar. Não. Porque o próprio Jesus, quando chama homens fracos, limitados, carentes da sua graça, carentes de conversão, e estão já num processo de conversão, os acolhe, e dentro de um processo que leva pelo menos um processo de formação, 3 anos da vida pública de Jesus, mas depois da sua paixão, morte e ressurreição, esse processo para os discípulos e apóstolos continua ao longo da vida deles. Ele chama com paciência, acolhendo, compreendendo, tendo paciência, corrigindo, orientando. Inclusive Judas, que ele sabia que seria o traidor, ele não excluiu, acolheu, orientou, amou, perdoou. Então isso significa que nós, ao sermos chamados para dar testemunho, ao sermos chamados para evangelizar, ao sermos chamados para sermos pescadores de homens e mulheres, não significa que agora você vai botar uma Bíblia debaixo do braço e sair dizendo frases preparadas como Jesus te ama, meu irmão. Eu acho que isso não evangeliza ninguém, me desculpe. É só uma frase. Ou a gente não vai sair por aí apontando o dedo para a pessoa e dizer, tu é pecador, te converte sem vergonha também, isso não funciona. Isso afasta. Então é importante nós aprendermos com Jesus a sermos canais da graça de Deus, a ajudarmos o irmão, a irmã a encontrar-se com Deus, não por causa de um discurso que eu faço, não por causa de uma briga que eu corrijo o outro, não porque eu estou patrulhando a vida da pessoa para que ela se converta, não porque eu estou fazendo uma pregação e esperando que o outro já se converta, não. O chamamento de Deus para nós de ajudar as outras pessoas a encontrarem-se com Cristo é sempre no amor, é sempre na misericórdia, é sempre na compaixão, é sempre no serviço, é sempre na acolhida, é sempre
de uma maneira em que aquelas pessoas, ou as pessoas ao nosso redor, à medida que nós vamos servindo e acolhendo, à medida que nós vamos perdoando e tendo misericórdia, à medida que nós vamos tendo compaixão e sendo solidários, à medida que nós vamos escutando e fazendo o bem, esse testemunho é que arrasta a multidão. Não é o discurso moralista apontando o dedo para o outro. Não é toda hora estar falando que isso é pecado, isso não é pecado. É a partir da vivência do amor. E aí nós vamos olhar para Jesus ao longo da sua vida pública. Presta atenção nas passagens do Evangelho, como é que ele trata os pecadores, nos quais nós estamos incluídos. Ele chega diante daquela mulher adúltera, o que ele faz? Todo mundo querendo apedrejar, ele defende, ele perdoa, ele acolhe. Ele chega diante de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, que, portanto, também era ladrão, roubava daquilo que ele recolhia. Diz Zaqueu: hoje eu vou fazer refeição contigo na tua casa. Ele não disse assim: Zaqueu, tu não presta, te converte, cabra sem vergonha. Não foi assim. E durante a refeição com Zaqueu se sente tão amado, tão acolhido por Cristo, que bate o arrependimento e ele diz: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Diante daquela mulher, inclusive a tradição diz que era uma prostituta, que está aos seus pés, chorando, banhando seus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. O anfitrião, que é um fariseu, disse: se esse homem soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, não deixava tocar. Jesus defende a mulher, acolhe. Diante do próprio apóstolo Mateus, que também era cobrador de imposto, também tirava o dinheiro do imposto. Ele olha para Mateus e diz: vem e segue-me. Você não vê em Jesus um dedo que aponta e que acusa. Você não vê em Jesus um moralismo que julga e que condena. E na hora que questionam ele a respeito disso, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os enfermos. Então, isso nos ensina muito como é que deve ser a nossa evangelização. Isso nos ensina muito como é que nós vamos ser pescadores, pescadoras de homens e de mulheres. No amor, na misericórdia, na compaixão, na acolhida, na escuta, no serviço, na doação, na solidariedade, no perdão, na paciência. Mas o problema é que a gente, quando se acha evangelizador, quando se acha pregador da palavra, quando se acha no dever de anunciar o Cristo, parece que isso sobe a cabeça, né? E aí já vai virar um irmão que está patrulhando o outro, um irmão que está julgando o outro, um irmão que está condenando o outro, o irmão que está apontando o dedo para o defeito do outro. Não! Não é assim que nós evangelizamos. Eventualmente, nesse discurso moralista, eventualmente, nessa pregação que o tempo inteiro agride, um ou outro volta o coração para Deus, mas uma grande maioria se afasta.
uma grande maioria não permanece. Então não funciona muito o discurso moralista, do moralismo, um discurso moralizante. Você vê na prática de Jesus, por isso ele tinha autoridade, falava com autoridade, o amor. E a própria verdade, quando ele dizia a verdade, ele dizia com respeito, com educação, acolhendo a pessoa e tentando fazer ela enxergar a verdade de Deus, sem que isso se tornasse agressão, sem que isso se tornasse agressividade, sem que isso se tornasse ofensa, sem que isso se tornasse um dedo apontando para a pessoa, julgando e condenando. Então, se nós queremos ser de fato evangelizadores, se nós queremos de fato que os nossos se convertam, se nós queremos de fato que as pessoas voltem o coração para Deus, ainda mais nos nossos tempos, tempos difíceis, tempos de intolerância, tempo de ódio, tempo de redes sociais com um monte de confusão, tempo de várias denominações que estão aí, é no amor, gente. É no amor. Não vai ser na base da topada e do empurrão que a outra pessoa vai aceitar o Cristo na sua vida. É sempre através do amor. Esse amor, como já disse, e aqui eu encerro essa homilia, expresso no perdão, na paciência, na misericórdia, na compaixão, no serviço, na bondade, na prática da justiça, da solidariedade. Porque à medida em que nós vamos acolhendo, o coração daquela pessoa vai aos poucos se transformando. E se você for pensar um pouquinho, talvez até a sua história de vida, a sua fé, a sua caminhada foi assim. Você não tinha a fé que tem hoje. Foi um processo. Alguém te acolheu, alguém te ouviu, alguém te perdoou ou continua te perdoando. Alguém foi solidário, alguém foi te mostrando aos poucos a fé, foi te ensinando com paciência, com misericórdia. E você foi de degrau em degrau crescendo na fé. E parece que a gente desaprende isso quando se trata do outro. O outro também precisa desse acolhimento paciente que orienta. Portanto, claro, eu também não estou falando aqui para você ser uma pessoa que passa a mão na cabeça de tudo, ou que aceita todos os erros, todas as falhas, ou que normaliza aquilo que é pecado. Não. Mas existem formas e formas de você lidar com certas realidades que estão erradas, que não precisa que eu seja alguém que está batendo de frente. Eu posso bater de frente levando o amor. E eu lembro aqui São Francisco de Assis. Na Idade Média, dentro da história da Igreja, houve, infelizmente, por causa de influência de famílias poderosas, por causa de toda uma politicagem que entrou dentro da Igreja, houve uma contaminação da Igreja e surgiu, por exemplo, Martinho Lutero, rompeu com a Igreja, se revoltou com aquilo que ele via e não concordava, rompeu. São Francisco não. Via algumas coisas que ele não concordava, via algumas coisas que não deixavam ele contente, que não estava correto, mas ao invés de romper, de fazer briga, de fazer confusão, de se revoltar, de fazer protesto, de agredir, de alimentar ódio, ele amou, ele obedeceu.
e foi vivendo esse amor, e aí outros foram seguindo eles. Hoje, só o ramo capuchinho franciscano, masculino, tem mais de 11 mil frades espalhados pelo mundo inteiro, inspirados em São Francisco. Um amor, a vivência simples e humilde da fé. Portanto, essa deve ser a maneira de nós pescarmos, de nós sermos pescadores de homens e de mulheres, no amor. Brigando, nós não vamos conseguir nada. Nós só vamos afastar as pessoas. É contraproducente. Julgando e condenando, nós não vamos conseguir nada. Nós só vamos afastar as pessoas. Sendo moralistas, pior ainda, nós não vamos conseguir nada. Só vamos afastar as pessoas. É sempre, e sempre, e sempre vai continuar sendo no amor que vem de Deus. No amor que Ele mesmo demonstrou quando chamou os apóstolos, quando acolheu os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs.